Fala também do Palmeiras com contratação fechada para o ataque. Também do Palmeiras, que vendeu o volante titular. Péssima notícia para torcedores de Flamengo e Palmeiras, de olho em um reforço específico. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre Santiago Sousa. Bora te atualizar também sobre um ex-jogador do Palmeiras que anda bem mal no futebol inglês. Será que ele pode voltar ao Verdão? Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras, que está fechando os últimos detalhes da contratação de uma das maiores joias do Atlético Goianiense, trata-se de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que admitiu ver no Yuri um dos maiores jogadores formados nos últimos tempos no clube, atleta que chegou para o Sub-13 e desde então vem performando super bem. Na atual temporada chegou a jogar pelo time principal, 18 partidas e um gol na Série B. Ao longo da temporada, somando também as partidas e jogos no Sub-20, 53 jogos, 14 gols e uma assistência. Ele deve chegar por empréstimo de um ano com opção de compra definida. Palmeiras e Atlético Goianiense estão definindo questões de percentual. E o que o Adson me disse é que certamente a vitrine do Palmeiras vai render mais ao Atlético Goianiense do que se ele seguisse no clube. A intenção do Palmeiras é fazer com que o Yuri se junte primeiramente ao time sub-20 e depois seja incorporado ao time principal. Nas palavras do Adson Batista, fazer negócio com o Palmeiras é fazer negócio com um clube sério que certamente vai dar enorme potencial e visibilidade para esse jogador. Quero contar que o Palmeiras vendeu um dos seus volantes titulares. Nas últimas horas, Palmeiras e River Plate se acertaram para a transferência de Aníbal Moreno, operação de 7 milhões de dólares ou 39 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do volante argentino. Palmeiras está vendendo o Aníbal pelo mesmo valor que o comprou do Racing, 7 milhões de dólares. River Plate e Palmeiras trocam os últimos documentos e esperam pela realização de exames médicos do Aníbal, que passa férias na Argentina. A tendência é que nas próximas horas esse negócio esteja sacramentado. Aníbal fez ótima primeira temporada com a camisa do Palmeiras. Na oportunidade, 62 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas em 2025 seu futebol caiu demais. 55 jogos, nenhum gol marcado e 2 assistências. Ele foi titular em 33 jogos, reserva em 22. Alheio a essa queda de produção, River Plate entende que contratar o Aníbal é um baita reforço, especialmente porque o Aníbal chegou a ser convocado para a seleção argentina. Aníbal Moreno e Fausto Vera, jogadores argentinos que atuavam no Brasil, de mudança para o River Plate. Só para completar, torcedor do Palmeiras, acho que não tem motivos para lamentar, até porque em 2025 o Aníbal foi expulso contra o Corinthians em jogo decisivo, falhou contra Flamengo e Grêmio, entre outras coisas. Mas a saída do Aníbal Moreno só reforça a necessidade da chegada urgente de um primeiro volante. Nesse momento, o Palmeiras conta apenas com Emi Martínez, que está longe de ser um cara confiável, até por isso o Verdão já foi atrás do Marcel Ruiz e mais uma vez o volante mexicano disse não. O Fabinho do Al Ittihad deve ser possibilidade apenas para metade do ano. Hora de te atualizar sobre Nino. Deu ruim para os clubes brasileiros. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Palmeiras demonstraram a intenção em repatriar o zagueiro que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. Mas o Zenit, que havia acenado com a possibilidade de negociá-lo entre 8 e 10 milhões de euros, desistiu dessa situação. A justificativa é de que o Zenit briga pelo título nacional e o Nino vai ser peça super importante. Pode ser apenas uma estratégia do Zenit, até porque o clube russo negocia a contratação de Jonathan Jesus com o Cruzeiro. Então você anuncia para o mercado que não vai vender o Nino para mostrar ao Cruzeiro que se o Jonathan Jesus não for vendido, não há problema. O reforço já está lá, no caso o Nino. Diante desse cenário, se o Zenit sustentar essa ideia de não vender o Nino, dá para dizer que o zagueiro brasileiro continuará por lá, mas bastante frustrado. Ele havia pedido nas últimas semanas para o pessoal do Zenit que fosse negociado, até porque seu filho, que é autista, tem tido muita dificuldade na adaptação às escolas em São Petersburgo. A família do Nino bateu na tecla de que não há uma assistência, uma integração, enfim, o menino não tem conseguido se
desenvolver, como por exemplo nos tempos do Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense. O contrato do Nino termina em junho de 2028 e nem a possibilidade de dobrar aquilo que havia sido investido fez com que o Zenit fosse demovido da ideia. Quando comprou do Fluminense, o Zenit pagou apenas 5 milhões de euros e já existiram clubes interessados em pagar 10 milhões de euros à equipe russa. Quero fechar o vídeo para te contar qual a péssima notícia que envolve Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes mais ricos do país querem muito a contratação de Santiago Sousa. Volante de 26 anos de idade, capitão do Racing, joga também como zagueiro. Ele fez uma atuação brilhante no confronto entre Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores no Maracanã. Deixou a melhor impressão do mundo e a temporada dele é de fato bastante boa, 37 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sabe aquele cara que consegue ocupar todos os espaços do campo e que com a bola nos pés ainda tem muito recurso? Esse é Santiago Sousa. Até por isso, além de Palmeiras e Flamengo, ele também despertou o interesse do Betis. Mas a imprensa argentina crava que o Santiago Sousa está em fase avançada de renovação do contrato. Racing quer dar um aumento salarial para o atleta, até porque a multa rescisória hoje é baixa de 12 milhões de euros. Com esse reajuste e o aumento da multa, o Racing entende que vai continuar com o Sousa para a próxima temporada. Jogador revelado no River Plate, que já teve uma experiência internacional no Atlanta United dos Estados Unidos, voltou para a Argentina e com esse aumento ficaria satisfeito e contente com sua permanência por lá. Se Palmeiras ou Flamengo conseguirem quebrar essa sequência de renovação e ficarem com o jogador, vão estar contratando um dos melhores volantes do futebol na América do Sul. Pode atuar como primeiro, pode atuar até como segundo volante. Para mim é mais jogador do que o Pulga e muito melhor do que Aníbal Moreno e Emi Martínez, os primeiros volantes do Palmeiras. Você gosta do Sousa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Hora de falar sobre o Palmeiras. Quanto o Verdão já faturou com bônus graças à transferência de Endrick para o Real Madrid. Você vai lembrar que ele foi vendido por 35 milhões de euros e ainda existem outros 25 milhões de euros a serem pagos em bônus. 12 milhões e meio de euros durante o período no Palmeiras, ele bateu todas as metas, outros 12 milhões e meio de euros no Real Madrid. No Real a coisa não tem andado tão bem. O Endrick acaba de conseguir bater a primeira meta da atual temporada, ou seja, desde a metade do ano. Você vai lembrar que desde que o Xabi Alonso foi contratado, o Endrick perdeu muito espaço. Nessa semana, ele foi titular e jogou mais de 45 minutos contra o Talavera, na vitória do Real Madrid por 3-2. Diante desse cenário, o Palmeiras vai ter direito a 75 mil euros ou 485 mil reais. Desde que chegou ao Real Madrid, o Endrick garantiu 995 mil euros ou 6 milhões e 200 mil reais dos 12 milhões e meio de euros à disposição. A tendência é que o Endrick vá para o Lyon a partir de 1º de janeiro e jogando no futebol francês, o Palmeiras fica sem um bônus. Quando voltar ao Real Madrid, aí sim, o Palmeiras tem a chance de recuperar ou ganhar os outros 11 milhões de euros que ainda estão pendentes. De qualquer forma, desde que se transferiu para o Real Madrid, contando a venda e os bônus, a operação Endrick rendeu 278 milhões de reais. Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Já que falei do Internacional, deixa eu acrescentar algumas outras novidades. Colorado também negocia a contratação de Pedro Raul. Seria um empréstimo junto ao Corinthians. O Inter está disposto a pagar 500 mil dos 800 mil mensais. O Corinthians ficaria obrigado a pagar o restante. Já Paulo Pesolano, novo treinador do Internacional, ainda está avaliando os prós e contras sobre o Pedro Raul e a última do Internacional, Delcir Sonda, cobra 60 milhões e meio de reais do Inter na Justiça. São 4 ações diferentes e números muito superiores desses 60 milhões de reais em relação à grana que foi emprestada ao clube. Hora de falar sobre Aníbal Moreno. Depois de avançar na contratação de Fausto Vera, River Plate também quer o volante do Palmeiras. Negociações estão em andamento e a ideia é contar com Aníbal Moreno já a partir de janeiro.
Palmeiras não se opõe à venda do atleta, que perdeu demais produção ao longo do segundo semestre, mas Verdão precisa recuperar aquilo que foi investido, cerca de 8 milhões de dólares ou 39 milhões de reais. Essa negociação ainda está sendo desenvolvida entre os clubes e dá para dizer que é uma boa possibilidade de o Aníbal Moreno deixar o Palmeiras. Se o Aníbal sair, dá para cravar que o Emi Martínez não sai. O Palmeiras vai se desfazer apenas de um dos seus volantes, inclusive já busca no mercado um outro jogador para essa posição. O Emi Martínez desperta interesses de clubes da Dinamarca. Você, na condição de dirigente do Palmeiras, abriria a mão do Emi Martínez ou do Aníbal Moreno? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre Doria, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, que já conseguiu sua rescisão do contrato no futebol mexicano. Ele pertencia ao Atlas, que lhe devia um dinheiro. O Doria chegou a um acordo, saiu de forma amigável e busca um clube no futebol brasileiro. Nos últimos dias, existiram portais que cobrem o Fluminense cravando que o Doria será reforço do tricolor. Até faz sentido, levando em consideração que o Thiago Santos já foi embora, de que o Thiago Silva já foi embora, ainda sem clube certo. A tendência é que o Thiago Silva possa ser anunciado pelo Milan. O Thiago Santos está de saída e vai defender o Curitiba. Até o Igor Rabelo não tem futuro garantido. Diante desse cenário de várias saídas de zagueiros, percebi que torcedores do Fluminense gostaram bastante da possibilidade da contratação do Doria, 31 anos de idade, no Brasil, esteve no Botafogo e no São Paulo, faz sucesso há bastante tempo no futebol mexicano. Mas o negócio ainda não está fechado com o Flu. E vou acrescentar uma outra informação importante: tem um time do estado de São Paulo em negociações com o Doria. Dá para dizer que o Fluminense não está sozinho nessa briga. Só para completar, em relação ao Flu, tricolor que pretende melhorar seu elenco para a próxima temporada e busca pelo menos 3 reforços de peso. Vou contar agora sobre um ex-meia do Palmeiras que vai mal no futebol inglês. Vocês lembram do Luiz Guilherme, né? Surgiu como enorme promessa, talvez do mesmo nível de Estevão e Hendrick, mas a verdade é que ele não conseguiu vingar. Vendido por 23 milhões de euros ao West Ham, o Palmeiras ainda poderia faturar outros 7 milhões de euros com bônus. Nenhum desses bônus bateu porque ele tem jogado muito pouco. Na atual temporada, só 5 jogos, um único como titular. E desde a chegada do Nuno Espírito Santo, o espaço do Luiz Guilherme tem se tornado cada vez menor. A tendência é que o West Ham procure um clube dentro da Europa para negociá-lo. Se não houver nenhuma proposta, dá para imaginar até um retorno do Luiz Guilherme ao Palmeiras, embora hoje essa possibilidade seja vista com menos força. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Palmeiras fechou a renovação de contrato de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade. Ele quase foi para o Fluminense no meio do ano. O Fluminense acabou desistindo da sua contratação e, sem outras possibilidades, o Lomba estendeu seu contrato até dezembro de 26. A tendência é que praticamente não jogue na próxima temporada, até porque o Everton e o Carlos Miguel vão disputar a posição de titular.